RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde, Jornal da Tarde da RCV para esta terça-feira. Abrimos com os destaques desta edição. Boa tarde. Cabo Verde perde 4 posições no Índice de Desenvolvimento Humano. Algumas reações deste jornal. Fundação Amigos do Paulo, com sede na Holanda, apoia a ICA em Santo Antão e participa na construção de hortas sociocomunitárias em Pontinha de Janela e também sinagoga. A administração norte-americana considera que a Alemanha não é uma democracia, na sequência da categorização do Partido Alternativa para a Alemanha como extrema-direita confirmada. Nas vésperas do desfile para assinalar a vitória da Rússia sobre os nazis na Segunda Guerra Mundial, Moscovo é fustigado com ataque de vários drones ucranianos. Desenvolvimento destas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição do António Lima. Boa tarde. Muito boa tarde. Cabo Verde desce 4 posições e é o único país lusófono a descer no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano 2025 das Nações Unidas, que avalia o desempenho de 193 países em 2023. O relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado hoje pelas Nações Unidas, classifica o arquipélago na categoria de desenvolvimento humano médio e, perante a estagnação no índice em todas as regiões do mundo, sugere que a inteligência artificial pode reativar o desenvolvimento. O Canda Mourinho Fortes lê o índice e tem outros detalhes. O documento revela que 6 dos 9 países de língua portuguesa subiram no ranking de IDH, com Portugal a manter-se na categoria mais elevada e Guiné-Bissau e Moçambique na mais baixa. Entretanto, Cabo Verde é o único que desce na classificação, passando da posição 131 para a 135, uma queda de 4 posições. No ranking liderado pela Islândia, Portugal ocupa agora a posição 40, subindo 2 lugares relativamente ao relatório anterior, e o Brasil situa-se na lista de estados da CPLP com melhor classificação, saltando do lugar 89 para a posição 84. A Guiné Equatorial manteve-se na posição 133, São Tomé e Príncipe permaneceu no lugar 141 e Timor-Leste subiu da posição 155 para o lugar 142. Outros países lusófonos que subiram no ranking do PNUD foram Angola, que passou da posição 150 para a 148, Guiné-Bissau da 179 para a 174 e Moçambique, que subiu uma posição de 183 para 182. Portugal é o único país lusófono na categoria de desenvolvimento humano muito elevado e o Brasil é o único na categoria de elevado. Cabo Verde está na lista dos países que registaram um desenvolvimento humano médio, juntamente com Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Angola e Timor-Leste. Guiné-Bissau e Moçambique estão na categoria de desenvolvimento humano baixo, que é encerrada pelo Sudão do Sul na última posição 193. A África subsaariana é cronicamente a região com o mais baixo IDH em todo o mundo. Lê-se também no relatório de desenvolvimento humano de 2025, que se intitula Uma questão de escolha, pessoas e possibilidades na era da inteligência artificial. O documento engloba conquistas em saúde, educação e nível de rendimentos, mas revela uma estagnação no IDH em todas as regiões do mundo, ao mesmo tempo que mostra que a inteligência artificial pode reativar o desenvolvimento. Ao contrário da esperada recuperação sustentada após as crises excepcionais de 2020-2021, entretanto, o relatório revela um progresso surpreendentemente fraco, excluindo os anos da pandemia da Covid-19. O crescimento global do desenvolvimento humano projetado neste ano é o menor desde 1990, diz o documento, indicando ainda um aumento das desigualdades entre países ricos e pobres. Pelo 4º ano consecutivo, a desigualdade entre países com IDH baixo e IDH muito alto continua a crescer, revertendo uma tendência de redução dessas disparidades durante um longo período. O PNUD defende que, dependendo das escolhas, as potencialidades da inteligência artificial podem reacender o desenvolvimento humano e abrir novos caminhos e possibilidades diante desse cenário global turbulento, e pede realismo, mas também urgência na identificação de novas formas de impulsionar o desenvolvimento com base na IA. No entanto, a disponibilidade de dados para o desenvolvimento da inteligência artificial varia consideravelmente entre países e regiões. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano, a África subsaariana está a progredir na disponibilidade de dados e infraestruturas, mas ainda apresenta grandes disparidades que, conforme o documento da ONU, decorrem do insuficiente compromisso de governos com plataformas de dados abertos, capacidades de gestão de dados e acesso à tecnologia. Atualmente, os Estados Unidos concentram cerca de metade dos data centers globais e, embora a computação em
nuvem facilite o acesso a dados oriundos de centros distantes, apenas 5% dos talentos de inteligência artificial em África têm acesso a recursos computacionais com a sofisticação necessária para tarefas complexas de inteligência artificial, frisa o relatório das Nações Unidas. Contudo, a democratização da IA está em andamento, diz o relatório, sublinhando que cerca de 1 em cada 5 inquiridos relatou já utilizar inteligência artificial. O ranking do Índice de Desenvolvimento Humano e o Relatório de Desenvolvimento Humano 2025 baseiam-se na avaliação do desempenho dos países em 2023 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. E hoje, no programa Direto ao Ponto da Rádio de Cabo Verde, o deputado do PAICV Fidel de Pina responsabilizou o governo pela queda de 4 posições no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Isso claramente é um sinal de que o país está a regredir em diferentes setores, nomeadamente nesse capital de desenvolvimento humano. A pobreza em Cabo Verde tem estado a aumentar no país, e isso é um dado que ele conhece muito bem, e claramente estão aí os dados a provar aquilo que o PAICV vem dizendo ao longo dos tempos e que as próprias sondagens têm estado a dizer que o país vai numa direção errada. Numa leitura preliminar, o deputado do MPD Luís Carlos Silva rejeita as explicações apresentadas pelo representante do PAICV, assinalando que não são as subidas ou descidas circunstanciais nos rankings que põem em causa as estratégias que o governo está a implementar no país. Da mesma forma que nós não entramos em fúria porque Cabo Verde aumentou 11 posições no ranking de Aeroportos Sem Fronteiras, nós não vamos também deprimir porque caímos 4 posições. Muitas das vezes essas subidas e essas descidas não dependem só de Cabo Verde, também são relativos ao que outros países estão a fazer. O importante é nós termos consistência no nosso processo, nós termos a tendência para a melhoria. E é o que tem acontecido nos mais diversos rankings que avaliam a qualidade das democracias, que avaliam a qualidade de vida das pessoas, que avaliam o nível de liberdade que cada país tem. Portanto, haveremos de analisar esse dado e posicionarmos. E o representante da OCID do programa Direto ao Ponto, António Monteiro, não esteve na parte final do programa, pelo que não foi possível registrar a sua posição sobre este assunto, mas foi questionada a deputada Zilda Oliveira sobre o mesmo assunto e questionada sobre os dados do Índice de Desenvolvimento Humano. Zilda Oliveira disse que a OCID ainda não debateu o assunto, mas disse que os dados não deixam de ser preocupantes. Bom, nós ainda não discutimos sobre, mas não deixa de ser uma preocupação. Se nós considerarmos todos os critérios que são tidos em conta para se avaliar o IDH, questões como a saúde, por exemplo, a precariedade, o desemprego e etc., isso acaba por nos dar aquilo que é, se calhar, a imagem real do país, à parte dos discursos que nós temos ouvido, que o país nunca esteve melhor. Essa classificação acaba exatamente por mostrar qual é o estado real da situação do país e da vida dos cabo-verdianos. E acredito que será uma oportunidade para nós debatermos também essa descida no índice. Nós temos sistematicamente dito que aquilo que é a percepção da situação, aquilo que é a percepção do governo, não é a percepção da população cabo-verdiana. E é importante nós pararmos, refletirmos, debatermos e buscarmos soluções, porque a negação daquilo que é a realidade acaba por condicionar a procura de respostas. E é importante nós levarmos essa descida a debate nesta sessão plenária. E certamente que nos próximos dias poderemos ter outras reações em relação a este assunto. E o Ministério das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território e as Infraestruturas de Cabo Verde assinaram hoje um protocolo de entendimento. À luz desta parceria, esta sociedade anónima vai executar um projeto que o Ministro das Infraestruturas, Vítor Coutinho, classifica de estratégico para o país. Trata-se do Plano Nacional das Infraestruturas de Cabo Verde, que é um plano projetado para o horizonte de 2040, em que, essencialmente, vamos dimensionar, identificar infraestruturas que garantam o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Normalmente nós temos aqui, às vezes, todos nós costumamos dizer que as infraestruturas são mal localizadas, foram mal pensadas, no achismo. Neste momento, vamos ter verdadeiramente um plano pensado, estruturado e dimensionado por técnicos que percebam essa matéria.
Neste projeto para a melhoria da conectividade do país, caberá às infraestruturas de Cabo Verde a componente 1, que esclarece sobre isto, abrange consultoria e também obras. Obras são as requalificações urbanas e a consultoria é o Plano Nacional de Infraestrutura. Assim como tem a componente 2, que são as estradas, que estão em curso neste momento. Então, e tem mais 3 componentes, são 5 componentes ao todo, que compõem o projeto de conectividade assinado com o Banco Mundial. O Plano Nacional de Infraestruturas foi já apresentado no Parlamento como sendo um instrumento gizado para garantir a coesão territorial, um trabalho do jornalista Carlos Muniz. E a Fundação Amigos do Paul, na Holanda, vai apoiar o Centro de Emergência do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, o ICA, em Pontinha de Janela, com a construção de uma horta comunitária que irá beneficiar as 50 crianças daquele centro. Além deste projeto, a Fundação tem em carteira a construção de uma horta social em Sinagoga, já no Concelho da Ribeira Grande, para 100 beneficiários e um projeto de formação em corte e costura que irá contemplar 12 mulheres, conforme apurou o Augusto Oliveira. A informação foi avançada pela presidente da referida Fundação, Maria Teresa Segredo, que se encontra em Santo Antão para contactos com as autoridades municipais, mas também com outras instituições parceiras. A primeira pedra para a construção da horta, que irá beneficiar diretamente as crianças que frequentam o Centro de Emergência da Pontinha de Janela, aconteceu esta terça-feira, conforme adiantou aquela ativista social. De arrancar a obra, que é uma horta das crianças ali na Pontinha de Janela, onde que é Centro de Emergência DICA, onde que esse projeto foi financiado por Amigos de Paul já há 9 anos. Queria começar mais crianças, para dar um exemplo, né? E também para aprender o que é agricultura na Cabo Verde, que é nos grande desafio. E também depois plantar também essas plantas e depois colher também, depois naquelas verduras, depois saber também produzir aquela verdura, que é muito bom. Além desse projeto, Maria Teresa Segredo reforçou que a Fundação vai arrancar com a construção de uma horta social em Sinagoga, no Concelho da Ribeira Grande, que irá beneficiar um número maior de pessoas. Tem outra horta social, tipo 100 pessoas, crianças e adultos, lá na zona de Sinagoga, que lá também é a primeira pedra, por isso é uma horta grande, né? E é licenciado no Concelho da Ribeira Grande, onde que nós também tem outros pequenos projetos que a Fundação já financia, né? Que nós continuamos nos trabalho ali na Santo Antão. Ainda no município do Paul, a Fundação Amigos do Paul, na Holanda, pretende arrancar com um projeto de formação em corte e costura, componente rendas e bordados, que irá garantir 12 empregos diretos. Lá nós já 12 pessoas de ser empregado, né? Onde que está também fazer uniformes de várias instituições e também tem o componente também de formação. Esse licença vai implementar lá no EIT, onde quer liceu, Januário Leite. Já não tem lá já equipado 2 salas, daqui tem 12 máquinas profissionais já instalado lá, já tudo equipado. Vem começar esse oficial essa semana ali. A Fundação Amigos do Paul, na Holanda, continua a apoiar projetos de cariz social em Cabo Verde, designadamente a construção de hortas sociais, formação em corte e costura, formação de reclusos em Ponta do Sol nas áreas de serralharia e soldadura, carpintaria e barbearia, além também de equipamento escolar. E o Governo quer ver um representante da rede Taola Bais a integrar a estrutura de gestão do Fundo Climático e Ambiental de Cabo Verde. O desejo foi manifestado pelo Ministro da Agricultura e Ambiente no âmbito de um workshop ambiental que está a decorrer no Concelho de Tarrafal, aqui em Santiago. Igualmente, o Governo pretende estabelecer com a Taola Bais contratos de cogestão das áreas protegidas e realização de estudos. Já o Presidente da Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago regozija-se com o facto do Concelho estar a acolher o evento, ciente de que a organização junta-se aos esforços da autarquia para resolver os problemas ambientais num concelho com vocação turística. A Joana Lopes tem os pormenores.
O governante destacou o papel da rede na sensibilização e educação ambiental, de olhos postos numa mais e melhor participação e integração das comunidades nos processos de preservação do ambiente e do uso sustentável dos recursos naturais. Igualmente, frisou os contributos no combate à poluição, na ação climática, na mobilização de financiamento e assistência técnica junto de parceiros internacionais e na criação do emprego verde. Gilberto Silva. O governo conta com a participação de um representante das ONGs, portanto, organizações da sociedade civil, se quiser falar de um âmbito mais vasto, na estrutura de gestão do Fundo Climático e Ambiental que está a ser, neste momento, instalado. Na verdade, isto decorre do facto de que uma boa parte dos recursos do fundo será destinada ao financiamento de projetos climáticos e ambientais levados a cabo pelas ONGs. Prosseguiu o governante, sublinhando a importância dessas ONGs na valorização das áreas protegidas, nas atividades de conservação dos ecossistemas e de espécies, flora e fauna terrestre e marinha, com destaque para as protegidas e endémicas. Daí que quer reforçar esta parceria. O governo conta com as ONGs no estabelecimento de contratos de cogestão de áreas protegidas e na realização de estudos e mobilização da sociedade civil para a criação de novas áreas protegidas. Um trabalho também apreciado pelo presidente da Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago, José dos Reis, onde os principais desafios têm que ver com a gestão dos resíduos sólidos e a sensibilização das comunidades sobre a conservação ambiental. Para nós é extremamente gratificante poder acolher este encontro nacional da Rede Tauá-Lamage aqui no município de Tarrafal, sinal de que efetivamente deveremos estar também engajados neste processo de preservação, de conservação e de sustentabilidade ambiental, porque a questão do ambiente é uma questão que é transversal ao poder público, às ONGs e às distintas organizações da sociedade civil. Portanto, devemos nós todos sentirmos-nos mobilizados por esta causa e acredito que todo o trabalho feito por esta ONG e pelo governo de Cabo Verde e por demais parceiros ainda é insuficiente diante daquilo que seria demanda ambiental nos municípios e no território nacional. Ciência e conservação, o papel crucial da pesquisa na preservação dos oceanos é um dos 4 painéis a ser apresentado e debatido ao longo deste segundo dia do workshop. Jornal da tarde da Rádio Cabo Verde, 13 horas mais 17 minutos. O Governo tem de dotar os municípios de mais meios financeiros para que possam pôr em prática o plano de cargos, funções e remunerações. Uma exigência feita hoje pela porta-voz das Jornadas Parlamentares do PICV, em véspera da interpelação ao Governo sobre o regime jurídico do emprego público, proposta pelo partido. É que, justifica Carla Lima, o grosso dos municípios não tem capacidade financeira para implementar o PCFR. A implementação do regime jurídico, mesmo quando falamos do regime geral, há uma situação dramática em relação às autarquias. As autarquias neste momento alegam que não têm condições financeiras e nem técnicas para implementar o PCFR do regime geral. Podemos falar, por exemplo, dos municípios de Santa Catarina, de Santiago e também do Tarrafal, que já mostraram essas dificuldades severas devido à incapacidade orçamental para a implementação do PCFR. Como sabem, o orçamento dos municípios é fortemente condicionado, depende maioritariamente das transferências do Fundo de Financiamento Municipal, que numa situação normal já provoca algum estresse em relação ao pagamento nos salários. Agora, com as imposições relativas ao PCFR, se não houver transferências do Governo para suportar a implementação do PCFR, os municípios estarão em sérias dificuldades para o fazer. Além dos trabalhadores municipais, lembra a deputada, há outros funcionários de regimes especiais que aguardam pela implementação do PCFR. E podemos avançar, nomeadamente, os regimes especiais do pessoal da saúde, como os médicos e enfermeiros, regimes especiais dos diplomatas, dos técnicos das finanças, da Receita,
dos funcionários judiciais, da polícia, do sistema prisional. Portanto, são várias categorias de trabalhadores que continuam à espera dos PCFRs que já deviam ter sido publicados pelo Governo, como eu disse, desde o ano passado. Atrasa a implementação do PCFR, um tema com o qual os deputados do PICV vão confrontar o Governo na sessão parlamentar que arranca amanhã. Na mesma sessão estão ainda em pauta outras propostas de lei, com destaque para a nova Lei Orgânica do Banco de Cabo Verde, uma matéria em relação à qual, refere Carlos Lima, o PICV não tem nenhuma discordância de fundo. Outro trabalho do jornalista Carlos Boris. E o MPD garante que o Governo está a implementar o PCFR no tempo necessário e respeitando a lei e as especificidades dos setores e das carreiras de cada pessoa. O partido que sustenta o Governo recorda que o PICV tentou travar o processo e salienta que agora quer enfraquecê-lo, omitindo as fases que estão na lei, pelo que estranha a interpelação sobre o regime jurídico do emprego público. O Canda Morifortes esteve na conferência de imprensa do MPD. A deputada Carmen Martins explica a razão da interpelação do PICV, que na ótica do MPD não visa esclarecer nem melhorar o processo da reforma. Visa desviar o foco, visa criar ruído político e visa, sobretudo, enfraquecer uma das reformas mais ambiciosas que já alguma vez o Governo da República de Cabo Verde empreendeu na administração pública deste país. O artigo 208 dá ao Governo 180 dias para regulamentar a nova estrutura jurídica do emprego público. O MPD explica o atraso de cerca de 4 meses na aprovação do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações. É fruto de responsabilidade, da complexidade do processo, questões técnicas do diploma, especialidade de cada carreira, impulso de cada um dos setores em específico, do compromisso com a legalidade e com a qualidade. Sobretudo com a revolução na administração pública de Cabo Verde, porque quando falamos de função pública, falamos de pessoas, enfim, de vidas, de carreiras que moldam a nossa administração. O que a oposição omite de forma intencional é que esta é uma reforma com etapas definidas na própria lei. Tivemos a coragem de fixar com um segundo prazo legal de 180 dias para adaptar os planos de cargos e carreiras das carreiras especiais. Estamos a cumprir a lei, acima de tudo, no tempo em que é necessário. Recorda Carmen Martins que o PICV, que agora clama urgência, é o mesmo que tentou travar o processo com suspeições e abstenção. O PICV votou abstenção no PCFR, que estabeleceu o Estatuto do Pessoal Docente, que integra o regime especial da administração pública. Estamos a falar do mesmo partido político que agora clama por transparência, por urgência. O mesmo partido que foi quem criou obstáculos, levantou suspeições e tentou travar o processo legislativo do PCFR. A Assembleia Nacional, que efetivamente aprovou um plano justo, e o Tribunal Constitucional veio a confirmar a conformidade com a Constituição. Quanto à exigência do PICV para que o Governo dote os municípios de mais meios financeiros para o plano de cargos, funções e remunerações, Carmen Martins responde assim. O que eu posso avançar aqui é que muito recentemente o Governo esteve reunido com todas as câmaras municipais e disponibilizou todo o apoio, nomeadamente o apoio técnico, porque vê-se que há algum sentimento de se querer que haja conjugação, e o Governo está totalmente disponível para disponibilizar qualquer apoio técnico junto aos municípios para a implementação das leis necessárias. A discussão das leis respeitantes aos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público, aos princípios gerais da administração da Justiça e regulamentação do funcionamento dos tribunais constituem outro aspecto que a deputada considera relevante.
E o Governo precisa acelerar a implementação e desenvolvimento e a regulamentação da Lei do Emprego Público. A consideração é da UCID, feita em conferência de imprensa hoje na cidade do Mindelo, na divisão da sessão plenária que começa amanhã. Primeira sessão de maio, da qual os democratas cristãos destacam a interpelação ao Governo sobre a implementação do regime jurídico do emprego público como ponto principal da agenda dos trabalhos. A Patrícia Martins esteve na conferência de imprensa. A UCID quer saber o ponto de situação da nova lei do emprego público, segundo a qual, diz a deputada Zilda Oliveira, o Governo deveria proceder ao seu desenvolvimento e à sua regulamentação no prazo de 180 dias, ou seja, em setembro de 2023, e nesse mesmo prazo o Governo deveria aprovar o PCFR dos funcionários do Regime Geral da Função Pública, que só foi aprovado a 24 de janeiro de 2024, isto é, 4 meses depois. Nós já vamos a 2 anos e um mês, neste caso, 49 meses da implementação, da publicação da nova Lei do Emprego Público. E nós iremos questionar, por exemplo, sobre o ponto de situação da implementação da lei, quais os PCSS já foram adequados e implementados, lembrando que nós temos uma série de carreiras do regime especial, cujos PCSS têm que ser adequados à nova lei, os PCFR do regime especial, nomeadamente do pessoal médico, saber em que pé está o processo, as negociações. Do pessoal docente, sabemos que já foi aprovado, mas, entretanto, a implementação passa, por exemplo, pela elaboração dos mapas de enquadramento no processo de transição no âmbito dessa nova lei e que ainda também não estão concluídos. Lembra a deputada que a nova lei do emprego público visou responder um conjunto de disfunções identificadas no estudo diagnóstico dos instrumentos de gestão dos recursos humanos de 2018 e que impactavam de forma negativa a satisfação dos funcionários, a precariedade laboral, as disparidades salariais e os diferentes modelos de remuneração são algumas das disfunções apontadas por Zilda Oliveira. A precariedade laboral, principalmente do pessoal de apoio e do pessoal técnico. A questão das disparidades salariais, disparidades essas que acabam por violar o princípio de para trabalho de igual valor, salário igual. Também o estudo acabou por apontar diferentes modelos de remuneração. Todas essas disfunções, todos esses problemas ainda persistem. O Governo precisa acelerar a implementação, o desenvolvimento e a regulamentação dessa lei. A proposta também previa um conjunto de diplomas de desenvolvimento e nós iremos questionar em que pé está a elaboração, a aprovação, a implementação desses diplomas. Aquilo que nós temos a dizer em relação a essa proposta de lei é uma proposta boa, porque acreditamos que iria trabalhar um conjunto de inequidades, de desigualdades a nível da remuneração das funções no país, mas até a data ainda não se conseguiu a sua efetiva implementação. A divisão da UCID para a sessão parlamentar que começa amanhã. E aqui na Rádio Cabo Verde, o amigo ouvinte poderá acompanhar tudo aquilo que vai acontecer amanhã no Parlamento. E cerca de 80 advogados frequentam hoje uma formação intensiva sobre perícias médico-legais, contribuições para a resolução de processos judiciais. Trata-se de uma iniciativa do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e em parceria com a Ordem dos Advogados. O Carlos Santos tem os detalhes. A medicina legal, enquanto especialidade médica ao serviço do direito, tem sido uma ferramenta cada vez mais determinante na clarificação de factos complexos. O seu contributo revela-se essencial em áreas como a criminalidade violenta, os crimes sexuais, a avaliação de lesões corporais, a determinação das causas de morte e até nas questões da natureza psicológica que emergem nos processos judiciais. Daí a necessidade de os advogados conhecerem a terminologia de medicina legal, uma vez que no tribunal cada termo técnico mal compreendido pode ser um degrau a menos na escala da justiça. A presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Ineida Vaz Cabral, dá o exemplo de um termo muito utilizado nos relatórios: choque hipovolémico. O que é o choque hipovolémico? É uma perda aguda de sangue e muitas vezes a interpretação é que, a perder sangue e repor sangue, a pessoa pode
pode recuperar. Nós conseguimos desmistificar alguns desses temas, nomeadamente, e dizer porque é que pode conduzir diretamente à morte. Durante a formação são analisados alguns casos judiciais que suscitaram a intervenção da perícia médico-legal. Ineida Cabral cita, por exemplo, o caso de um homicídio alegadamente causado por perfuração do abdômen com uma arma branca. No entanto, a autópsia veio a demonstrar que a facada não foi a causa da morte. Foi feita uma autópsia. A autópsia demonstrou que não houve penetração da arma em si na cavidade abdominal e que a causa não tinha nada a ver com o que se estava a suspeitar. A causa de morte, na realidade, foi devido a um câncer de cólon, câncer de intestino em estadio terminal. Já para o bastonário da Ordem dos Advogados, Júlio Martins, a formação não poderia ter vindo em melhor altura. O direito e a medicina legal devem andar de mãos dadas para resolver os processos judiciais cada vez mais complexos que estamos a enfrentar hoje em dia em Cabo Verde. E eu acredito e seguramente que esta formação, depois dessa formação, todos os aplicadores do direito sairão mais reforçados em termos de conhecimento. A formação sobre perícias médico-legais, contribuições para a resolução de processos judiciais, decorre na sala de reuniões do Ministério da Justiça. Alcançamos o Equador da hora 13, já temos 13 horas mais 30 minutos, alguns segundinhos. A administração norte-americana condenou de forma veemente a decisão da Agência de Informação Interna da Alemanha de classificar o partido Alternativa para a Alemanha como extrema-direita confirmada. O secretário de Estado Marco Rubio postou na rede social X que a Alemanha não é uma democracia, mas uma tirania disfarçada quando o serviço de inteligência do país monitora a oposição. Não é a Alternativa para a Alemanha que é extremista, mas sim a política de imigração mortífera de fronteiras abertas prosseguida pelo establishment que o partido rejeita. Marco Rubio pediu que a decisão fosse reconsiderada. O governo alemão rejeitou as críticas de Marco Rubio e o Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros apostou na rede social X que isto é democracia e que a decisão é o resultado de uma investigação exaustiva e independente para proteger a Constituição e o Estado de Direito. Os tribunais independentes terão a última palavra. O vice-presidente norte-americano também salienta que o Partido Alternativa para a Alemanha é o partido mais popular no país, sublinhando que é o partido mais representativo da Alemanha de Leste e que os burocratas estão a tentar destruí-lo. E o líder dos conservadores alemães, Friedrich Merz, não conseguiu reunir a maioria parlamentar necessária para ser eleito chanceler esta terça-feira, numa reviravolta inesperada para a sua coligação com o Partido Social Democrata. A eleição é repetida daqui a 14 dias e, inesperadamente, Merz não conseguiu os 306 votos que eram precisos para ser eleito chanceler. Ele apenas conseguiu 310 votos e é a primeira vez que isto acontece na história da Alemanha Federal. A Ucrânia atacou a Rússia repetidamente em véspera de um grande desfile militar. Drones ucranianos atacaram Moscou esta terça-feira pela segunda noite seguida, interrompendo voos em 4 aeroportos da capital russa e em diversos outros locais. A ofensiva acontece enquanto a cidade se prepara para sediar o grande desfile militar que deve contar com a presença de líderes mundiais, incluindo o presidente chinês Xi Jinping. O presidente da Câmara de Moscou afirmou que pelo menos 19 drones ucranianos foram destruídos ao se aproximarem da cidade durante a noite, uma noite após as defesas aéreas russas derrubarem 4 drones perto da capital. O mais recente ataque ucraniano na capital russa ocorre antes da chegada prevista do presidente chinês a Moscovo, o que deve acontecer amanhã quarta-feira por uma visita de Estado de 3 dias. Na ocasião, o líder chinês vai participar nas comemorações do Dia da Vitória, a 9 de maio, na sexta-feira. No evento também deverá estar o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Numa mensagem aos presidentes que viajam à Rússia por as celebrações do Dia da Vitória, o líder ucraniano alertou que seu país não pode ser responsável pelo que acontece no território da Federação Russa devido ao conflito em curso. Já temos 13 horas mais 33 minutos, extensivamente. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo no arquipélago. Já partiu de São Vicente e vai para Lisboa o aparelho da TAP que partiu às 12 horas e 39 minutos e deve aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 12 minutos. Em instantes aterrou aqui na praia um Boeing da TACV que veio de Rabil na Boa Vista e chegou há instantes mesmo no aeroporto Nelson Mandela da Praia.
Para Boa Vista deve chegar às 2h mais 4 minutos um aparelho da Smartwings, vem da República Tcheca, de Praga, e deve aterrar então às 2h mais 2 minutos. Vindo também do norte é uma outra aeronave da TAP, mas vai para Natal, no Brasil, não vem para Cabo Verde, esta outra aeronave da TAP. Pela via marítima temos a navegar neste momento o Dona Tututa, que está aí a fazer a última curva no extremo sul de São Nicolau, vai em direção ao porto de Tarrafal de São Nicolau, partiu do porto da Palmeira na Ilha do Sal. É expectável então que dentro de sensivelmente uma hora o Dona Tututa esteja no porto de Tarrafal em São Nicolau. No sul, no porto de Falo dos Cavaleiros, está o Interilhas, que deve depois vir aqui ao porto da Praia. Falemos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca. Para outras informações, para esta terça-feira, 6 de maio, o sol despontou às 6h08 mais 37 segundos e o pôr do sol será às 18h52 e 36 segundos. A lua está na fase gibosa crescente, sai pelo leste daqui a pouco, quando forem 14h mais 14 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 7h54 e a seguinte será à noite às 21h mais 8 minutos. E a primeira praia-bar aconteceu às 2h14 e a seguinte será às 14h28 minutos. Os dados apontam que hoje não é um bom dia para pescar. Para amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar será às 9h06 e a seguinte às 21h mais 55 minutos. E a primeira pré-bar de amanhã, quarta-feira, será às 3h19 e a seguinte às 15h28 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 7h56 até às 9h56, ou então mira das 20h12 até às 22h12. E vamos recordar os títulos desta edição, quando já temos 13h mais 35 minutos. Dissemos que Cabo Verde perdeu 4 posições no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas e neste jornal tivemos a reação dos partidos políticos com assento parlamentar. Fundação Amigos do Paulo, com sede na Holanda, apoia a ICA em Santo Antão e participa também na construção de hortas sociocomunitárias em Pontilha de Janela e Sinagoga. A administração norte-americana considera que a Alemanha não é uma democracia, na sequência da categorização do Partido Alternativa para a Alemanha como extrema-direita confirmada. Nas vésperas do desfile para assinalar a vitória da Rússia sobre os nazis da Segunda Guerra Mundial, Moscovo é fustigado com o ataque de vários drones ucranianos. António Lima com o Jornal da Tarde da RCV. Às 14h teremos a reposição dos títulos com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.